nos versos 26 e 27. Então, Efésios, capítulo 5, aí, versos 22 e 25. Nosso pastor, querido pastor Luiz, hoje não se encontra entre nós, foi pregar em outra igreja, a convite. E eu estou aqui, com a responsabilidade de pregar a palavra. Então vamos ler, orar e entrar no nosso tema aqui, também na exposição desse texto. Diz assim a palavra de Deus: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós acabamos de ler as Tuas palavras, Senhor. E sabemos, Senhor, e cremos que elas são maiores e mais duradouras do que qualquer filosofia, ideologia e espírito desse mundo, Senhor. Portanto, é no poder e crendo no Teu Espírito que nós te pedimos para que o Senhor as coloque no nosso coração e na nossa mente, para que possamos entender e viver aquilo que vai ser pregado hoje nesse local. Que seja para a honra e glória do Teu nome, que o Teu povo entenda que o Senhor é quem dita as regras pelas quais nós devemos viver. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o meu tema hoje é fruto de algo que eu tenho estudado e de algo que eu tenho passado nesses dias. Meu título aqui da mensagem seria: A Bíblia não é machista. Uma exposição da autoridade sacrificial masculina na vida da igreja e da família. Por que eu estou estudando isso? E por que eu resolvi trazer esse tema aqui à igreja? Recentemente eu escrevi um texto. Eu postei, que já estava escrito há muito tempo. E ele chamava A Meninização e a Feminilização do Homem Cristão. As palavras até aqui que a gente usou na conferência aqui com o pastor Judy Clay. Então, nesse texto eu trato de forma bem resumida alguns problemas que a igreja tem passado em homens, meninos e homens que perderam assim, o senso da masculinidade, tanto para se comportarem como mulheres, ou como se vestirem como mulheres e etc. E algumas pessoas, muitas pessoas acessaram esse texto, entraram, leram, ele teve uma grande repercussão, e eu recebi dezenas e centenas de comentários acerca desse texto, tanto lá no blog, na página do texto, quanto no meu Facebook, e muitos deles foram concordando, agradecendo pelas palavras, elogiando, mas muitos também com críticas e acusações. E a maioria dessas acusações girava em torno da seguinte frase, e aqui eu vou citar aquilo que eu escrevi. Eu disse o seguinte: a igreja precisa de homens, e muito. De mulheres também, mas primordialmente de homens. Nós fomos chamados a exercer o papel de liderança, de ensino, etc. Eu escrevi outras coisas. E a acusação principal foi a de machista, machismo. E eu selecionei alguns comentários aqui, aqueles que eu posso reproduzir, porque muitos usaram palavrões e acusações e xingamentos, mas eu vou citar 3 aqui rapidamente, para vocês terem uma ideia daquilo que crentes estão pensando hoje em dia. O primeiro deles diz o seguinte: que texto mais carregado de preconceito, que nojo eu senti lendo isso. Só o título já traz cargas de um machismo surreal que existe dentro das igrejas. Segundo, cara, com todo respeito, esse seu texto é um absurdo. Estamos no século 21, muitas pessoas pensam, mas a Bíblia ensina
a exclusividade ordenada à liderança masculina. Logo, por lógica, a gente conclui que essas acusações, né, pelo menos é isso que eu defendo, e eu espero que seja isso que nós defendemos, que essas acusações estão dizendo que a Bíblia também é machista. E se a Bíblia é machista, o autor dela também é machista. E a conclusão é que Deus é um Deus machista. Porque Ele deu a liderança e o papel de líderes, presbíteros, somente aos homens na igreja. Então, meu tema hoje aqui é dizer que a Bíblia não é machista. Deus não é machista. E essa visão de liderança exclusiva dos homens não é machismo. Pelo contrário, está baseada na ideia de uma liderança, de uma autoridade sacrificial que tem como exemplo Jesus Cristo. Se alguém está dizendo que a Bíblia é machista e que a liderança do homem é machismo, também significa que Jesus Cristo é machista. E nós não cremos nisso. Eu vou dividir essa mensagem em 3 partes. Vou dizer aqui rapidamente quais são elas. Na primeira, nós vamos ver rapidamente, de forma resumida, um histórico do movimento feminista moderno, alguns dos seus pensamentos, e através disso definir o machismo, tanto do feminismo secular quanto do feminismo evangélico. No segundo momento, eu vou apresentar aqui os textos bíblicos, tanto que os feministas usam para defender a igualdade sem distinção e a negação dessa liderança masculina, quanto os textos que defendem sim que o homem é o cabeça e foi chamado a ser o líder da mulher na família e na igreja. E nós vamos fazer algumas comparações entre esses textos e aquela definição de machismo. E no terceiro momento eu vou voltar aqui para o texto de Efésios, e expor esse texto também de uma forma mais resumida, e trazendo esse ensino da autoridade sacrificial baseada em Jesus Cristo. E depois as aplicações, junto com essa exposição rápida do texto. Então vamos começar aqui por uma análise histórica e ideológica do feminismo. Nesses 2 momentos, irmãos, eu vou passar muitas informações num curto período de tempo. Eu sei que vocês, eu não conseguiria, ninguém conseguiria, talvez só alguma mente brilhante vá lembrar de todas essas informações aqui. Mas esse artigo está escrito, tem várias páginas, eu vou resumir para colocá-la à disponibilização na internet. E quem quiser ler todo, eu também posso enviar, porque tem tudo anotado aqui, se você quiser. Então, vamos começar, gente. O feminismo, ele nasce, digamos assim, a sua primeira onda, e os estudiosos dividem em 2 ou 3 ondas aqui, eu vou usar apenas 2 ondas. Mas ainda no século XVIII começa esse movimento da busca pelos direitos da mulher. E é um movimento que tem a sua centralidade principalmente em questões cruciais, como direito a voto, como direito a algumas igualdades no casamento, na posse de propriedades. Então as mulheres começaram a se movimentar dessa forma ainda no século XVIII. E isso se desenvolveu através do século XIX. Chegou um momento muito marcante, em 1848, quando cerca de 100 mulheres se reuniram em Nova York, no estado de Nova York, e declararam ali uma declaração, um documento chamado de a Declaração de Sentimentos, ou Declaração dos Sentimentos. E esse documento foi um marco na luta feminino, ou como eu prefiro dizer, na luta feminina, para a gente não confundir com a segunda onda do feminismo. Então esse documento lutava contra impedimentos em relação a empregos melhores salários, né? As mulheres eram excluídas de algumas profissões, como a medicina, a advocacia. Então essa, digamos, luta por uma certa igualdade social que não classificava a mulher como um sexo menor ou inválido, ou que o homem teria direitos maiores só por ser homem, digamos assim, sociais. Então foi uma luta com causas justas. A igreja, várias igrejas se envolveram nesse movimento, né, de resgatar a dignidade da mulher igual à dignidade do homem. E foi um movimento que, mesmo que ele tenha aberto portas para outras discussões, como o aborto e outras coisas, mas eles foram movimentos e foram lutas por, na maioria das vezes, motivos justos, né? E em 1920, por exemplo, tiveram uma grande vitória. Já no século XX,
quando as mulheres nos Estados Unidos foram permitidas votarem, participarem das eleições. Até lá isso não era permitido. Depois desse tempo, todo esse movimento, conquistas, grandes conquistas e conquistas justas e legítimas, o feminismo caiu numa espécie de silêncio. O movimento foi silenciando, se acalmando. Muitas mulheres continuaram donas de casa, muitas mulheres não levaram ao extremo o movimento, tiveram suas conquistas e por ali o movimento foi silenciando. Até o final da década de 50 e o início da década de 60, onde começa, então, a segunda onda do feminismo, ou como nós também conhecemos, o feminismo moderno, que é o feminismo que nós temos desenvolvendo até hoje nos nossos dias. Alguns colocam a terceira onda como a atual, um feminismo mais extremado, mas ele só é a continuação dessa segunda onda de feminismo moderno. Então, rapidamente eu vou focar nessa segunda onda. O grande responsável por esse despertar, quem quebrou o silêncio, foi uma personagem histórica conhecida, Simone de Beauvoir, escritora, filósofa francesa, que quebra esse silêncio no início da década de 60, escrevendo um livro que se chamava O Segundo Sexo. E por esse nome você já consegue entender qual é a ideia dela, né? Que o feminino, né, a mulher, pertence a uma segunda classe, um segundo sexo, algo inferior, de uma classificação menos digna do que o homem. E existe um detalhe importante na vida de Simone de Beauvoir. Ela tem uma aproximação muito grande com Jean-Paul Sartre. Ela tem um relacionamento amoroso com ele. Então, Sartre aí é um dos grandes expoentes do existencialismo, e ali a filosofia, digamos, feminista se encontra com a existencialista. Você se define por aquilo que você existe, pela sua existência, pelo aquilo que você faz. O existencialista não aceita que alguém lhe defina, que um homem possa definir a mulher, que muito menos Deus, um ente externo, possa definir a nossa existência. Então, nessa espécie de relacionamento aberto assim, entre Simone e Sartre, a filosofia feminista é uma filosofia existencialista e totalmente contrária à visão de mundo cristã, à cosmovisão cristã. Então, essa é uma luta de que a mulher precisa se definir. Deus não define, o homem não define, mas a mulher mesmo se define. Atrelado a isso, Simone também é responsável por, digamos, aparelhar o feminismo ao juntá-lo com o marxismo. De usar o Estado e o poder do Estado como regulação e coerção para que medidas feministas regulem de forma, pela força, pela lei, a sociedade em torno da mulher, em torno da filosofia existencialista do feminismo. Duas ideias totalmente contrárias ao cristianismo são base para esse feminismo moderno. O existencialismo e o marxismo. Então, o que acontece com Simone de Beauvoir? Ela é uma filósofa e ela, digamos, os escritos não são tão acessíveis assim ao povo. Então, a ideia de Simone e a ideia desse feminismo existencialista ganha mais abrangência e, digamos, entra nas casas das mulheres, principalmente na Europa, Estados Unidos, através de uma escritora, de uma jornalista chamada Beth Friedan. E ela escreve um livro chamado A Mística Feminina. Ela simplifica, digamos assim, aquilo que Simone de Beauvoir já vinha falando. Ela populariza as ideias desse feminismo moderno. E ali começam os discursos feministas. Mas até esse ponto, tanto Simone como Beth, parece que são íntimos, né? Mas só para não falar os outros nomes, são mais difíceis. Tanto Simone como Beth ainda não tinham nomeado ou identificado quem era ou o que era o principal inimigo do feminismo. O que é que impede da mulher de se afirmar a si mesma nessa cosmovisão existencialista? Isso se encerrou quando outra mulher, uma autora chamada Kate Millett, identificou o patriarcado como o grande inimigo da mulher. E eu lendo um livro chamado O Erro Feminista, muito bem escrito por uma cristã americana chamada Mary Casey, ela diz o seguinte aqui sobre isso. O patriarcado era a palavra que
Beauvoir e Friedan estavam procurando. De acordo com as feministas, o patriarcado era o poder dos homens que oprimia as mulheres e era responsável por sua infelicidade. As feministas pensaram que o fim do patriarcado traria a realização das mulheres e permitiria que elas se tornassem plenas. Então, o patriarcado foi identificado como o inimigo das mulheres. O inimigo de se afirmar mulher a si mesma. Então, já nessa definição, a gente pode dizer que o machismo estava no patriarcado, ou seja, a liderança do pai, do homem, sobre a mulher, na família, na igreja e na sociedade. Para elas, o patriarcado tratava a mulher como algo de segunda classe, algo inferior ao homem. Mary Cassia, nesse livro, ela escreve sobre o feminismo moderno, definindo ele em 3 fases. A década de 60, onde a mulher estava tentando definir a si mesma, e aqui eu já falei sobre isso. A década de 70, onde a mulher tenta definir a sociedade agora através de uma visão feminista. E a década de 80, onde a mulher passa a definir o Criador, nosso Deus, através de uma visão feminista. Então, a linha de raciocínio aqui é a seguinte: se o patriarcado é o inimigo da mulher, quem é o responsável pelo patriarcado? É a visão de mundo judaico-cristã. Onde ela está revelada? Nas Escrituras. Então é preciso desconstruir uma visão judaico-cristã patriarcal. E o feminismo passa a querer definir a sociedade através do seu próprio ponto de vista, desconstruindo aquilo que a sociedade ocidental estava sobre, que é a palavra de Deus. Como é que você destrói uma cosmovisão judaico-cristã? Desconstruindo aquele que instituiu essa visão, que é o próprio Deus. E essa foi a ênfase da década de 80 do feminismo moderno. Absurdos foram feitos, gente. Mas deixa eu começar aqui com desde 1972. Ellen Red, uma cantora, né, que cantava e ganhou um Grammy por uma música de cunho mais feminista, de lutar pelos direitos da mulher. Quando ela recebeu o Grammy, ela disse o seguinte: eu gostaria de agradecer a Deus, porque ela fez tudo isso possível. Antes mesmo disso, Beth Friedan já havia dito que o grande debate da época e daquela década seria dizer se Deus era realmente Ele, né, e não ela. Na década de 90, um grupo cristão feminista chegou a escrever um livro onde eles afirmavam que Deus era uma mulher, e uma mulher chamada Sofia. De onde eles tiraram isso, a gente não sabe, mas foi a afirmação desse grupo de feministas. Então, Deus não seria um homem, mas sim uma mulher. Os feministas estavam tentando definir a mulher, definir a sociedade e definir até mesmo a Deus por uma visão contrária à nossa visão judaico-cristã. E como é que a igreja se envolveu nisso? E aqui também o feminismo evangélico estava crescendo junto desse movimento do feminismo secular. Infelizmente, a igreja não ficou livre disso. Esse debate começou ainda no final dos anos 50, dentro da igreja, quando um livro chamado Trabalho, o Status da Mulher na Igreja foi publicado por Catherine Bliss. E aqui o ponto central já era a liderança ordenada da igreja. Por que as mulheres não podem ser os líderes responsáveis, os presbíteros e pastores da igreja? Sempre essa foi uma das pautas principais, a ordenação feminina. Em 1961, o Concílio Mundial de Igrejas intensificou esse debate e identificou também que esse era o ponto central e que precisava ser reexaminado. Augusto Nicodemos escreveu sobre isso o seguinte, que eu vou citá-lo porque as palavras dele são melhores do que as minhas. O Concílio Mundial de Igrejas distribuiu um panfleto intitulado Quanto à Ordenação de Mulheres, chamando as igrejas afiliadas a um reexame de suas tradições e leis canônicas. Várias denominações começaram a aceitar que o cristianismo havia incorporado em seus valores uma atitude patriarcal dominante da cultura de suas origens.
Muitos católicos, metodistas, batistas, episcopais, presbiterianos, congregacionais luteranos concordaram. A mulher na igreja precisa de libertação. Com esta conclusão em mente, de que a mulher precisava de libertação dentro da igreja, estabeleceu-se um curso de ação que tinha como alvo abrir as avenidas para o ministério ordenado das mulheres, assim como para com os homens. Então essa sempre foi a discussão desde a década de 60, 70, 80, até os dias de hoje. O feminismo evangélico tem batalhado por essa ordenação feminina. E o Wayne Grudem tem uma tese, no seu livro Feminismo Evangélico, é de que a ordenação feminina e a luta feminista dentro da igreja está ligada de braços dados com o liberalismo teológico. Tanto o seu problema de interpretar a Bíblia não como a palavra de Deus, onde tudo ali é verdade, mas apenas contém as verdades de Deus, como o seu problema hermenêutico, que foi tirado o foco do autor e colocado no leitor, para que o leitor possa, segundo os seus pressupostos culturais, sociais da sua época, ler e reinterpretar as Escrituras ao seu bel prazer. Então, Wayne Grudem tem essa tese, ele vai provando no seu livro, mostrando as principais denominações que primeiro aceitaram, e todas elas estavam envolvidas com o liberalismo teológico. E aqui só uma observação, né, para você não sair daqui dizendo que eu estou dizendo isso. Eu não estou falando que todos os que defendem a ordenação feminina são liberais. Não é isso. Existem homens sérios que defendem isso. Eu diria infelizmente, mas defendem, sem cair no erro do liberalismo teológico. O que o Grudem diz é o seguinte: é inquestionável o fato de que o liberalismo conduz à aprovação da ordenação feminina. Embora nem todos os igualitaristas, aqueles que defendem a ordenação feminina, sejam liberais, todos os liberais são igualitaristas. Liberalismo teológico e a aprovação da ordenação feminina caminham de mãos dadas. E qual é a minha conclusão aqui? É que o feminismo secular tem sua base no existencialismo. E o feminismo evangélico no liberalismo teológico. Ambas as ideias abraçadas e anticristãs, anti-ortodoxas e aparelhadas pelo marxismo cultural. Então, desse resumo histórico ideológico, eu vou definir o marxismo da seguinte forma. Preste atenção, porque eu vou usar essa definição e trazê-la de novo no final da pregação. Podemos definir o machismo da perspectiva cristã como a liderança ordenada, exclusiva e opressora masculina, revelada por Deus, que classifica a mulher como sendo de segunda classe e menos importante na igreja, impossibilitando que ela seja plenamente realizada em sua vida. Vou pegar? Machismo classifica a liderança exclusiva masculina como uma liderança opressora, que é revelada por Deus. Então Deus é o opressor. Classifica a mulher como de segunda classe, de segunda importância na igreja, impossibilitando que ela seja plenamente realizada e feliz. É sobre isso que eu vim combater aqui, que infelizmente é a ideia que passa em muitas nossas cabeças, das mulheres, dos homens também, e que eu espero que essa mentalidade mude, a começar por nós. Graças a Deus que nossa igreja não tem aberto as portas para esse tipo de liberalismo, que é diferente de liberdade e de libertação. Então vamos para o segundo momento, que eu vou citar primeiro os textos que as feministas usam, e vai ser bem rápido, não quero aqui entrar na exegese, nem na interpretação profunda desses textos, apenas colocar os argumentos para ver que eles não têm sentido e não têm base bíblica. E depois eu vou aos textos que afirmam a exclusividade masculina. Aí sim, para nós vermos que eles têm sentido, têm base bíblica e que o feminismo evangélico tem distorcido esses ensinos. Então, 3 textos agora que as feministas usam para dizer que a mulher não tem nenhuma distinção de função do homem e que deve ser ordenada. O primeiro deles é Romanos, capítulo 16, verso 7. Diz o seguinte a palavra de Deus: saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos. Não se sabe
E é mais provável que esse seja o significado, não que eles dois aqui são apóstolos. E ainda há uma terceira discussão, de que se o apóstolo aqui se refere àqueles apóstolos ditos enviados às igrejas para evangelizarem, plantarem igrejas, ou apóstolos como os 12 de Cristo, que também é interpretação improvável. Não há como afirmar que Júnias é uma mulher e nem que ela é uma apóstola, como os 12 apóstolos de Cristo. Só tem 13 apóstolos, né, gente? A Bíblia não nos dá direito de chamar nenhum outro. Todas essas questões aqui são especulações que não servem como argumentação. O segundo texto é o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 28. Diz o seguinte: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A afirmação feminista parte da ideia de que a submissão da mulher veio como castigo pela queda. E que em Cristo, justificados em Cristo, toda distinção de função ou de hierarquia, de liderança e autoridade ou de submissão são exterminadas, acabadas. Por causa de que não existe nem escravo, nem livre, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Mas qual é o sentido desse texto, gente? Para mim não há... Esse aqui é o texto mais claro que há desse debate aqui. Paulo está falando de justificação. E o que ele está dizendo aqui é que não há nenhuma distinção racial, de gênero, de classe, de cor de pele ou o que seja, para que um homem seja aceito diante de Deus. Tanto homem e mulher só são justificados mediante a fé, independente do que eles sejam, independente do que eles façam, independente de cor, raça, país, nação, língua ou gênero. Paulo está falando da posição legal diante de Deus, não de funções, não de uma distinção ou de uma igualdade em hierarquia ou esse tipo de coisa. Um em Cristo significa unidade dos justos. Nós somos o povo justificado, que somos um nessa unidade. Não há qualquer referência aqui à não distinção funcional e relacional entre homens e mulheres. O terceiro texto é o de Atos, capítulo 2, verso 16 e 18. Diz o seguinte: pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Ele vai estar os servos e as servas também estão dentro da profecia de Joel. Então, Pedro aqui está incluindo filhas e servas, as mulheres. E o argumento feminista é: se Deus está derramando o seu espírito, dando os dons às mulheres para que elas profetizem, então elas podem ser ordenadas assim como os homens e podem exercer a liderança principal da igreja como presbíteras entre a igreja e exercer autoridade sobre os homens. O evento do Pentecostes teria acabado com essa distinção, como também é o argumento do texto de Gálatas. O problema, gente, aqui é que a gente não encontra nenhuma relação de obrigatoriedade entre uma pessoa ter o dom e ser ordenado. Todas as mulheres têm os dons que Deus deu. Todas no sentido assim, todas podem receber esse dom. Não há um impedimento de Deus em relação ao derramar do Espírito e os dons do Espírito Santo. Mas isso não significa que as mulheres possam ser ordenadas. Não tem nenhuma ligação aqui desse texto com os outros textos que colocam a liderança masculina como exclusiva. As listas, a Timóteo e a Tito, colocam 2 requisitos básicos: ser homem e ensinar. Não se fala mais dos outros dons do Espírito, ou dons miraculosos. Não há esse tipo de relação aqui. Então, esses 3 textos são 3 dos principais textos usados. Não há nenhuma base sólida, não há nenhuma certeza de que aqui há um feminismo evangélico, uma quebra das distinções entre homem
e mulher. O que nós podemos aprender com essas passagens é o seguinte: toda mulher pode ser recebida diante de Deus, assim como todo homem. E toda mulher pode receber os dons do Espírito, assim como todo homem. E toda mulher pode ser uma grande mulher no ministério, ao ponto de ser notável entre os líderes da igreja, entre todo o povo de Deus. Até aí, tudo bem. A Bíblia está afirmando isso. Minha irmã, você tem os dons do Espírito, você é habitada pelo Espírito Santo. Você pode fazer a grande obra no ministério de evangelização, de plantação de igreja, de ensino, de crianças, de qualquer coisa na igreja, com exceção do ensino autoritário que é exclusivo dos homens, da liderança masculina. Vamos então para os textos que afirmam isso, essa exclusividade. A gente vai ver também que a acusação feminista contra esses textos não tem base, nem bíblica, nem teológica, nenhuma. O primeiro deles está em 1 Coríntios 11, 3 e 5. Texto aqui que eu gosto demais. Vocês vão entender por quê. Diz o seguinte: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse raspada. A escritura aqui é clara. Assim como Cristo é o cabeça do homem, o Senhor é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. O feminismo evangélico tem tentado uma nova tradução da palavra cabeça, como se no original aqui no grego isso significasse fonte e não autoridade. Como se Cristo fosse a fonte do homem e o homem a fonte da mulher. E se nós levarmos até o capítulo 5 de Efésios, que é a mesma palavra, seria como se o marido fosse a fonte da esposa, que é uma tradução improvável. E alguns comentaristas, estudiosos têm feito exegeses e trabalhos nesse texto para dizer que o sentido aqui é de se colocar sobre a autoridade, de obediência, de sujeição. Assim como Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher. Não há, irmãos, aqui algum tipo de argumentação que possa tentar destruir isso ao ponto de afirmar o contrário. E que a mulher tem uma igualdade sem distinção aos homens. Isso está baseado no ensino trinitário. Vai dizer aí que Deus é o cabeça de Cristo, que Cristo é o cabeça do homem, que o homem é o cabeça da mulher. Pelo menos em algum momento, seja na história da redenção, ou seja em toda a história, Cristo se sujeitou voluntariamente a Deus Pai, assim como as mulheres devem se sujeitar voluntariamente ao homem. E o feminismo tem tentado até definir essa visão da Trindade, tá? Que tentar fazer algum tipo de argumentação contrária. O texto continua e Paulo vai dizer o seguinte: ele fala do véu, que o homem com véu é desonra e com a mulher sem véu é desonra. E ali na frente, no verso 8 e 9, ele diz: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. E existe um argumento feminista e feminista evangélico que diz o seguinte: esses textos aqui, quando eles assumem que realmente é de autoridade, que é de uma liderança exclusiva masculina, a saída é dizer que esses textos só se aplicam àquela época e àquela igreja que Paulo está escrevendo. E essa é uma questão interessante na Bíblia. Realmente nós precisamos nos esforçar para entender quais são os textos, quais são as partes que se aplicam hoje, que só se aplicaram naquela época. Mas Paulo é bem claro aqui. Parece até que ele está pressupondo que vai ser atacado e ele parte para os argumentos teológicos. Se você perceber, Paulo, ao falar da liderança do homem e a sujeição e a submissão da mulher, ele dá dois argumentos teológicos. A Trindade, a pessoa de Cristo, né, entre Deus o Pai, Deus o Filho e Cristo e o homem, e a criação. E esses, irmãos, são argumentos teológicos, são verdades bíblicas supraculturais, estão acima de qualquer cultura, são instituições eternas de Deus.
Não há como questionar isso. Quando Paulo baseia seus argumentos em argumentos teológicos eternos, como a doutrina da Trindade, a doutrina da criação, ele está fazendo uma aplicação universal para todas as igrejas, de todas as épocas. Não apenas para aquela parte, para aquela igreja e para aquela época. Só fazendo a diferenciação. Paulo falou sobre o véu. Ele vai falar sobre o véu em outro texto. E o véu, irmãos, aqui é a expressão cultural da submissão feminina. É por isso que ele diz, o homem não deve usar o véu. A mulher deve usar o véu. Então aqui nós temos a expressão cultural de um princípio. Isso sim está ligado àquela época. Nenhuma mulher precisa usar o véu aqui hoje. Não é mais o sinal de submissão. Aquilo sim é um princípio, é uma expressão cultural do princípio. Já a verdade teológica é um princípio que está acima da cultura. Mais alguns capítulos adiante em Corinto, ele vai falar, 1 Coríntios capítulo 14, o seguinte, versículo 34 e 35, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Paulo volta a falar de submissão. Paulo fala que é algo que as feministas se contorcem, a mulher fique em silêncio. E aqui é um texto que é muito usado. Está vendo? A Bíblia é baixista. Mas o contexto aqui, segundo sugerem Augusto Nicodemos e Wayne Grudem, é do julgamento daquilo que está sendo profetizado. Parece que em Corinto as mulheres têm problema com a submissão, por isso que Paulo está tratando. Então elas estavam querendo julgar as profecias com a autoridade de homem, com a autoridade da liderança masculina, julgando as profecias de outros homens, fazendo isso de forma autoritativa. Então, o contexto desse julgamento é o contexto dessa proibição. Permaneçam as mulheres em silêncio quando os profetas estiverem sendo julgados. Isso cabe à liderança da igreja, e a liderança da igreja é masculina, quando nós estamos falando da liderança ordenada. E é interessante, irmãos, que antes dessa passagem diz o seguinte, a todas as igrejas. O argumento feminista é que esse seria um direcionamento apenas para a igreja de Corinto. Mas Paulo está dizendo expressadamente, a todas as igrejas. Outro texto, de 1 Timóteo, capítulo 2, 11 e 15, diz a mesma coisa do início. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado sem a mulher, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade e com o bom senso. Aqui está outra passagem atacada como machista, fascista e essas outras coisas. Né? Então, o que Paulo está querendo fazer aqui? Falando, instruindo a Timóteo. Irmãos, uma heresia em Éfeso que tem distorcido o papel da mulher. Uma espécie de legalismo e uma espécie de liberalismo também, que tem atacado a mulher. E Paulo, várias vezes a Timóteo fala sobre o papel da mulher. Em alguns pontos, assim, algumas coisas pontuais ele toca nesse assunto. Ele tocou principalmente nesse texto aqui. Então, a ordem aqui de Paulo é exatamente vista nessas duas frases. Que a mulher não ensine e que nem exerça autoridade sobre o homem. A mulher fica proibida aqui de ensinar com autoridade de homem. Toda a vida que a gente vê Paulo falando de ensino a Timóteo, ele está falando no contexto do ensino autoritativo do presbítero, daquele que está sendo ordenado, é uma carta pastoral. A esse tipo de ensino, Paulo está proibindo as mulheres. Porque parece que havia uma luta feminista naquela época, estava tentando acabar com essa distinção. E, de novo, ele usa o argumento da criação, para mostrar que é um princípio teológico acima de qualquer cultura e que é universal para todas as igrejas e para todos os tempos. Irmãos, aprendam uma coisa com isso. Nenhuma vã filosofia desse mundo, nem ideologia, pode substituir na mente do crente os princípios teológicos eternos instituídos por Deus.
O feminismo vai passar, o machismo vai passar, todas as ideologias vão passar, o existencialismo, o marxismo cultural, tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Paulo sabia disso, nós sabemos disso. É falácia dizer que isso aqui não se aplica até hoje, se aplicará por toda a eternidade. É princípio trinitário, é princípio da criação. Não temos como negar isso nas Escrituras. Não é cultural, vai além da cultura, é palavra de Deus, é instituição divina, é a autoridade do Espírito Santo sobre a vida desses homens que escreveram. Não negue isso. Não deixe que nenhuma filosofia e ideologia substitua isso na sua cabeça. Não se entregue, irmãos, a esse tipo de coisa, seja qual for. É a Bíblia que deve destruir os sofismas desse mundo, não os sofismas desse mundo destruírem a nossa interpretação bíblica, judaico-cristã e a nossa cosmovisão cristã. É vergonhoso quando a igreja se dá a esse papel. Paulo tem nos ensinado aqui. Homem e mulher são iguais, como o pai é igual ao filho em essência, mas são distintos em função, nessa função de relacionamento. Não negue isso. O homem foi criado primeiro e depois a mulher. Isso não significa que a mulher é de uma essência inferior ou de uma segunda classe. É isso que eu estou afirmando aqui. A Bíblia coloca a liderança ordenada, aquilo que os feministas têm tentado destruir e negar, a liderança na família, na igreja, na sociedade, ao homem. Doa a quem doer. E se você é homem, está aqui, ou mulher, está pensando que isso aqui coloca um peso maior sobre a mulher, negativo. Isso aqui coloca um peso muito maior sobre as costas dos homens. E é por isso que é colocado nos homens. E é aqui que eu quero entrar no nosso terceiro momento, para falar da autoridade que é requerida dos homens. Que tipo de liderança é requerida? Nós vamos ver rapidamente aqui em Efésios, capítulo 5, verso 22 ao 30. Aí onde a Bíblia começa dizendo, né, relação entre maridos e mulheres. Já li o texto, mas deixa eu fazer duas considerações importantes. A primeira é que esse é um texto que compara Cristo ao marido. Mas eu quero levar essa consideração a Cristo e aos líderes ordenados da igreja, aos pastores e presbíteros. Assim como Cristo se compara ao marido, em João capítulo 10 ele também se compara ao bom pastor. Eu sou um bom pastor. Em Hebreus também há essa comparação. Então, a mesma relação, o mesmo tipo de autoridade, no sentido de ser sacrificial, também é experimentada nos homens da igreja para com as mulheres, nos líderes da igreja, assim como os maridos para suas esposas. Em segundo lugar, essa passagem do verso 22 em diante está ligada ao contexto do verso 21. A maioria das nossas Bíblias tem um subtítulo que divide aí um parágrafo do outro, como se ele estivesse mudando de assunto. Eu diria melhor que ele está mudando, vamos supor assim, a ênfase, mas o assunto é o mesmo. Paulo ainda está falando daquilo que ele começou a falar no verso 18, enchei-vos do Espírito Santo. Uma prova disso, a gente vai para o original bíblico, é que o verso 22 não tem o verbo sujeitar-vos ou submeter. Ele é implícito do verso 21. Lá sim tem o verbo, o particípio que diz sujeitai-vos uns aos outros, e está implícito no verso 22, ele diz somente aos homens e às mulheres. Nós entendemos que é sujeitar-vos, porque está no contexto do verso 21. Aqui não tem uma mudança de assunto. A submissão da mulher e a liderança sacrificial do homem é uma questão de enchimento do espírito, de espiritualidade, de vida cristã. E está ligada também ao conceito de sujeição mútua. E eu vou já dizer por quê. É nesse contexto de vida espiritual, se submeter, irmã, é mostrar que você está cheio do Espírito. E se sacrificar pela mulher, irmão, é mostrar que você está cheio do Espírito. Esse é o contexto que Paulo está falando sobre o papel do homem e da mulher. Sobre a submissão da mulher, Paulo responde: nós somos servos de Deus voluntariamente e alegremente. É assim que a submissão da mulher deve ser. Portanto, minha irmã, deixa eu dar uma aplicação aqui rápida. Você precisa se submeter ao seu marido.
e aos líderes da igreja. E essa submissão é voluntária e alegre. Se não for assim, você não está cheia do Espírito Santo, não está mostrando as marcas de quem é cheio do Espírito Santo. As mulheres solteiras, as jovens que ainda podem escolher qual homem vão se submeter, não casem com um homem que você já sabe que a sua submissão vai ser triste e trabalhosa. Não façam isso. Ela precisa ser alegre. Se case com um homem que você sabe que você vai ter alegria e prazer em se submeter a ele. Aos homens, a autoridade não é imposta por meio da força ou ameaças, por meio da violência, por meio da opressão. O feminismo evangélico tem errado aqui. Não tem nenhuma opressão. Se não teria opressão em Jesus Cristo, Ele não está nos oprimindo. Não se casem com uma mulher, se vocês podem escolher, jovens, que vocês sabem que elas não vão se submeter voluntariamente. Não se casem. Elas precisam ser como ao Senhor. A segunda coisa que Paulo responde é, qual é a extensão dessa submissão? E as feministas aqui se contorcem ao ouvir que Deus revelou em tudo, todas as áreas da vida, todos os detalhes da vida, assim como é a submissão da igreja a Cristo, assim é a submissão da esposa ao seu marido. Naquilo que cabe ao presbítero, naquilo que cabe ao pastor, a nossa submissão também deve ser em tudo. A mesma ideia. Não há nenhuma esfera da nossa vida que deve estar fora de Cristo. Portanto, não há nenhuma área da vida da mulher que deve estar fora do controle, no sentido da liderança do seu marido. E se você acha isso ruim, resolva-se com o Senhor que revelou essa verdade. Aos maridos também não há nenhuma área da vida da sua mulher que você não deva liderar se sacrificando por ela. Não deixe que a preguiça faça isso com você. Essas são as minhas aplicações para esse ponto. A pergunta para as mulheres solteiras aqui, para as jovens, é a seguinte. Se você olha para a vida do seu futuro namorado, do seu futuro marido, você é capaz de se submeter a ele em tudo. Em todas as áreas da sua vida. Se você olha para todas as áreas da vida dele, tudo que ele pensa, tudo que ele é, você é capaz de se submeter a ele em tudo. Se existe uma mínima área que não se case com ele. Não se case com ele. E os homens não negligenciem nenhum mínimo detalhe das áreas das vidas das nossas mulheres. Assim também na igreja. Esse é o tipo de liderança. De submissão e que, consequentemente, da liderança do homem. Agora Paulo passa a falar do homem. E aqui é onde está o peso maior dessa passagem. A liderança masculina é uma autoridade sacrificial. Paulo faz questão de qualificar essa autoridade, porque senão ela viraria, pelo nosso pecado, uma opressão e um certo tipo de machismo. Se ele só dissesse, mulheres, se submetam ao seu marido, e o marido está livre para fazer o que quiser com a mulher, nós iríamos acabar nesse tipo de extremismo. Mas Deus, através de Paulo, qualifica o tipo de autoridade. E ele usa 4 verbos: amar, se entregar, santificar e apresentar. E eu dividi esses 4 verbos em 3 partes. A liderança é de amor, de sacrifício e de responsabilidade. Ao homem foi dada a ordem de amar. E se há uma ordem de amar, é porque o amor não é só um sentimento, mas é uma atitude. Deus não colocaria uma ordem sobre um sentimento. Amar é atitude. Deus, em Cristo, escolheu amar um povo e escolher um povo. O marido toma a atitude de amar a sua esposa. O líder, o presbítero, o pastor, toma a atitude de amar as suas ovelhas, as mulheres ou os homens. O amor é algo que se obedece e que se pratica. É um mandamento, é uma atitude, é uma escolha. Não é um sentimento que vai e vem, pelo qual nós não temos controle. O amor também é voluntário. Mas aqui é ordenado. Nós amamos, decidimos amar uma mulher voluntariamente. É esse o tipo de amor que Jesus Cristo demonstra, que John Stott chamou de um amor
do Calvário. A liderança é de sacrifício. A comparação com Cristo é clara e nos dá claramente esse ponto. Ele amou a ponto de se entregar por ela, pela igreja. E assim o homem deve se entregar pela sua mulher, como ele se entregou lá na cruz do Calvário. Cristo encarnou, se humilhou, viveu entre nós. A palavra diz que ele se esvaziou. Ele teve uma vida de humilhação, ele apanhou, ele sofreu, ele teve os cravos pregados nas mãos, nos pés. Ele foi crucificado, foi à sepultura. Tudo isso se entregando num amor e numa autoridade sacrificial voluntária. A minha vida ninguém tira, eu a mesma a dou. Cristo se sacrificou voluntariamente por nós. Esse é o evangelho que nós conhecemos e é o evangelho que destrói as acusações do feminismo, de que nós temos um tipo de opressão, quando na verdade é uma autoridade que se sacrifica pela mulher, como Cristo se sacrificou pela igreja. Irmãos, um homem só sabe o que é ser homem de verdade quando ele sabe o que é se sacrificar por uma mulher. Até lá nós somos meninos. E escrevendo isso aqui eu pensei, eu preciso ser ainda mais homem. Padecer pela minha esposa, sacrificar pela minha esposa. Como líder, presbítero ou pastor, nós precisamos ser mais homens, a ponto de sacrificar pelas nossas mulheres na igreja, assim também como pelas outras ovelhas, pelos homens. Há um peso enorme sobre a liderança masculina. Ela é a liderança, ou deve ser igual à liderança de Cristo. O terceiro é a responsabilidade. O homem se responsabiliza pela mulher. O texto vai dizer que Cristo vai entregar a igreja e apresentar a igreja. Entregar não, né? Santificar e apresentar a igreja ao Pai. Santa, sem mácula, linda. E essa é a responsabilidade do homem. Ele é responsável por todas as áreas da vida da mulher, no sentido de cuidar, de proteger, de preservar. A tarefa do ensino e da santificação é primordialmente dele. Tanto na igreja, como liderança ordenada, como dentro de casa. O marido é o pastor do lar. É aquele responsável por proteger a família e a sua mulher dos ataques do diabo e das vãs filosofias, principalmente do feminismo. O feminismo é um grande inimigo da mulher, principalmente dentro da igreja. Cristo não deixará nenhum de nós se perder. Assim como é a responsabilidade do marido, não deixar nenhum das suas esposas se perderem. Cristo tem zelado, santificado e guardado os seus eleitos. Assim nós devemos fazer com as nossas eleitas. E com as mulheres que foram colocadas debaixo da nossa liderança na igreja. É um peso. É uma autoridade sacrificial. E se alguém vê um feminismo, uma opressão nisso aqui, me desculpe, mas você precisa pensar a sua vida, as suas ideias sobre a vida, sobre o que é se sacrificar. Não há opressão nenhuma aqui. O homem ama, se sacrifica e se responsabiliza para que a mulher seja mulher, para que ela tenha a dádiva da maternidade tão negada e negligenciada pelo feminismo, para que ela possa sim, se ela quiser, trabalhar, mas para que ela seja mulher na sua integridade, como Deus definiu. Não como Simone de Beauvoir definiu, nem o existencialismo. A liderança masculina torna a mulher mais mulher. Eu queria encerrar, gente, contando uma história de Wayne Grudem, e depois fazendo algumas aplicações. Grudem é um dos principais teólogos que tem escrito sobre masculinidade e feminilidade. Junto com John Piper, eu acho que ele são os dois maiores exponentes do complementarismo, a ideia de que o homem e mulher, nas suas funções diferentes, se complementam, né? E tem essas funções distintas, vindas da criação e da trindade. Mas eu não passei a admirar o Wayne Grudem nesses dias só por causa daquilo que ele escreveu. Queria contar uma história que ele viveu e que levou a sua teologia até a prática. Grudem, gente, é um dos principais teólogos da atualidade, vivos. Né? Atualidade, vivos, né? Os maiores nomes, a teologia sistemática dele é uma das mais vendidas, se não for a mais vendida no mundo inteiro. E há um tempo atrás, muito tempo atrás, acho que da década de 80 para trás,
Ele morava em Chicago e dava aula em um dos seminários mais importantes e influentes dos Estados Unidos, Trinity Divinity School, lá em Chicago. Ele dava aula junto com 3 dos maiores eruditos teológicos dos Estados Unidos, D.A. Carson, Douglas Moo e Grant Osborne. O pessoal que estuda teologia conhece esses nomes. Se você não conhece, são 3, principalmente Carson e Douglas Moo, são 2 dos grandes eruditos americanos. E esses 3, juntos com Gruden, eles formavam uma espécie de Dream Team. Era isso que o pessoal chamava, tinha outro nome, mas era um nome singular para Dream Team. Dos teólogos, dos professores. E o Trinity era o sonho de um aluno, de um professor, era ensinar no Trinity. Então Gruden estava no topo da sua carreira como teólogo. Ele estava onde a maioria dos professores e alunos de teologia queria estar. E lá ele escrevia, e a teologia do Trinity influenciava toda a América e também os outros países, como o Brasil. Mas a mulher dele sofria de fibromialgia, aquelas fortes dores musculares, né, no corpo. E elas eram agravadas pelo frio de Chicago, na época do inverno, e pela umidade de Chicago na época do verão. Então ela sofria em Chicago com essas dores. Até que um dia eles foram ao Arizona, numa viagem. O Arizona é quente e seco. Lá no Arizona, no tempo que eles passaram lá, ela apresentou uma melhora incrível. E o Gruden disse que em 12 anos, depois de 12 anos, eles conseguiram andar de bicicleta juntos. Porque as dores delas foram aliviadas. Eles passaram a viajar para lá nas férias, para que a mulher tivesse um período de alívio e talvez de um lazer, de esporte. Até o dia que ele decidiu se mudar. Por causa da mulher, ele decidiu abandonar, digamos, o topo da teologia americana. Mas tinha um problema. No Arizona não tinham seminários, muito menos seminários conhecidos. E ele foi procurar nas páginas amarelas, na lista telefônica. E ele encontrou o Phoenix Seminary, que é onde ele está até hoje. Um seminário que ninguém conhece. Aqui eu acho que ninguém deve conhecer. E se você conhece, é porque você leu no livro do Gruden, lá embaixo, professor do Phoenix Seminary. Seminário sem expressão, seminário, se você comparar com o Trinity, acho que o seminário cresceu depois que o Gruden foi para lá. E ele foi pedir um emprego nesse seminário, para se mudar lá para Phoenix. E a mulher dele disse o seguinte: eu não quero que você faça isso, eu não quero que você abandone a sua carreira aqui no Trinity, eu não quero que você abandone o seu lugar aqui em Chicago, mas eu vou me submeter à sua decisão. E a decisão dele foi abandonar aquele local que ele tinha, do topo da carreira de um homem, na sua profissão, para se mudar para algo bem menor, bem menos expressivo, apenas para aliviar as dores da sua mulher. Isso é uma autoridade sacrificial. E se você é capaz de chamar essa atitude de Gruden, de tomar a decisão, mesmo que a mulher não quisesse, que a mulher preferisse que ele ficasse, se você chama isso aqui de feminismo, existe um grande problema com você. Gruden deu um exemplo fantástico, que não ficou só nas páginas dos livros, mas teve conclusões práticas na sua vida. Com isso eu quero dizer o seguinte, gente. São várias conclusões. Certo? Mas em primeiro lugar, conclusões mais teóricas. Essa não é uma liderança opressora. Longe disso. A mulher foi chamada a se submeter voluntariamente como igreja, enquanto o homem a lidera e a ama voluntariamente também. Voluntariamente aqui, gente, não quer dizer que o homem não deva liderar. Certo? Quer dizer que não é pela força, não é pela opressão, não é pela violência, mas é uma disposição voluntária dos dois, assim como foi entre o pai e o filho. Não há força de coerção. Ao contrário disso, o feminismo, por meio de uma regulação do Estado, esse sim tem usado de força coerciva e reguladora, de certa violência da lei, para tentar moldar a sociedade pelo seu ponto de vista feminista e marxista. Se há opressão, é do outro lado. Se há intolerância, é com os ataques que o feminismo tem feito às igrejas católicas e protestantes.
Na liderança sacrificial do homem não há opressão. Em segundo lugar, a Bíblia não classifica a mulher como inferior. Distinção de funções não significa inferioridade. O pai não é inferior ao filho, nem o filho ao pai, porque fazem funções e porque um se submeteu voluntariamente ao outro. Não existe essa espécie de segundo sexo na Bíblia, como Simone de Beauvoir quis entender. O feminismo marxista, sim, rebaixa a mulher quando, em vez de incentivá-la ou propor projetos que melhorem a educação para todos, promovem cotas para as mulheres, no sentido de que você é mulher, então precisa de cotas para se tornar igual aos homens, de um vitimismo feminista, que coloca a mulher numa espécie de um julgo de que ela é a coitadinha, ela sofre, mas pode ter opressão aí por fora. Na Bíblia não há. Não há. Nós não rebaixamos as mulheres de jeito nenhum. Nós afirmamos aquilo que Deus tem afirmado e afirmamos o papel da mulher. Em terceiro lugar, a autoridade sacrificial não priva a mulher de ser quem ela deve ser. Eu já falei isso. A mulher cristã tem os seus papéis femininos descritos na palavra. E a liderança do homem preserva esses papéis. Se responsabiliza por santificar esses papéis e de apresentar a mulher bela, irrepreensível, imaculada sem mácula diante de Deus. Não é uma opressão que nega a feminilidade. É uma liderança sacrificial que afirma a feminilidade bíblica da mulher. Partindo para a prática, irmãos. Preste atenção. Em primeiro lugar, de tudo isso que nós vimos, da parte histórica e ideológica, dos versículos bíblicos contra e a favor, e daqui da exposição desse texto, fique com essas 5 coisas. Meus irmãos, não participem de movimentos ideológicos totalmente opostos à cosmovisão cristã e à visão judaico-cristã. Não façam isso. Conheçam o que está por trás. Todo movimento ideológico tem os seus pecados e a sua idolatria. Mas alguns, como esse, são totalmente opostos à nossa cosmovisão cristã. Não participe. Eu diria para você, se você é uma mulher que está visitando aqui, se você está vendo na internet, se você quer lutar pela igualdade, pela dignidade da mulher, o seu lugar é na igreja e no cristianismo. O evangelho luta por isso. Você não precisa se aliar ao existencialismo, ao marxismo, nem a nenhuma dessas vãs filosofias para resgatar a dignidade da mulher. O evangelho é um homem que se sacrificou voluntariamente para salvar mulheres pecadoras e para libertá-las da maior opressão que existe, a do pecado. Você precisa do evangelho, é o evangelho que luta pela feminilidade verdadeira, pela nossa libertação. É a pregação do evangelho que precisa avançar. Se essa é a sua luta, você está no lugar certo. A igreja é esse lugar certo. A palavra de Deus é a sua arma certa. Não precisamos participar desses movimentos ideológicos contrários, totalmente contrários à visão cristã. Em segundo lugar, eu quero repetir aquilo que eu já disse. Filosofias e ideologias são passageiras. Vão passar. Há uma frase, né? Machistas não passarão. Mas os machistas passarão. O feminismo passará. O existencialismo passará. A palavra de Deus permanece para sempre. Isso precisa fazer sentido na nossa mente. São princípios teológicos, como Paulo colocou, instituídos por Deus, que nós precisamos conhecê-los para vivermos nele. Precisamos conhecer as ideologias para nos afastarmos e precisamos conhecer a boa teologia para vivermos nela. Em terceiro, mulheres, não tentem ser como homens. Fico me perguntando, às vezes, como é que o movimento que quer afirmar a feminilidade quer tornar a mulher parecida com o homem, sem distinção de funções. Claramente, nós somos criados diferentes funcionalmente. E o interessante é que a mulher feminista, ela quer imitar o homem até nos seus pecados. Por exemplo, se o homem pega todas as mulheres na festa, então a mulher pode pegar também. É um pensamento mais maluco do que esse.
O homem está errado em fazer isso. E a mulher tem tentado imitar um erro masculino. Quando na verdade deveria ajudar os homens a não fazer isso. E os homens ajudarem as mulheres a não pecarem. E vivermos nessa santidade, nessa mundo do evangelho e da cosmovisão cristãs. Quarto, aos homens. A autoridade é sacrificial. Não é uma opressão. Não é pela força da violência. Não é pela força da masculinidade. É pelo sacrifício e humildade. É a isso que nós somos chamados para liderar. Paulo está falando do contexto de sujeitai-vos uns aos outros. A forma que a mulher se sujeita é se submetendo em obediência ao homem. E a forma que o homem se sujeita nesse sentido é se sacrificando pela mulher. Aquilo que o nosso Senhor fez. E em quinto lugar, o evangelho da cruz de Cristo é o equilíbrio entre os gêneros. É no evangelho que nós encontramos o equilíbrio e a resposta. O feminismo evangélico nunca poderá negar que a nossa redenção veio pela obra da autoridade sacrificial de um homem. Deus não é mulher, Cristo era um homem. E o feminismo não pode negar isso. Ao mesmo tempo que o homem não pode negar que essa autoridade foi exercida por Cristo ao entregar a sua vida, se humilhar e se sacrificar pelas mulheres. Não há opressão de nenhum dos lados. O evangelho é a libertação da verdadeira opressão. É quando nós vivemos no evangelho que homens e mulheres têm funções distintas, mas foram igualmente salvas e são iguais em essência, ao contrário daquilo que o feminismo evangélico tem dito. A Bíblia não é feminista. O evangelho não é machista. Deus não é machista. Usando aqui a expressão de John Stott, o amor de um homem para uma mulher, em casa, na igreja e na sociedade, deve ser o amor do Calvário. Isso está longe do machismo. Isso é o evangelho de Cristo e precisa ser experimentado entre nós, homem e mulher, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos exaltar a Tua palavra e a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E porque, Senhor, os princípios inscritos aqui neste livro são eternos, mais importantes e duradouros do que qualquer vã filosofia e ideologia desse mundo. A Tua palavra, Senhor, permanece para sempre. Nós queremos viver como homem e mulher, se submetendo à autoridade e se sacrificando em autoridade, para que vivamos o evangelho e a cosmovisão cristã, para lutarmos contra aquilo que tem tentado desconstruir aquilo que Deus já instituiu. Nos alegramos, Senhor, por saber que o Senhor voltará em glória, julgará as nações, as ideologias, as filosofias, os movimentos, e instaurará o Teu reino pleno sobre essa terra, onde a Tua verdade vai ser a única verdade que existe nas nossas mentes e nos nossos corações. Até lá nos guarda, Senhor. E eu oro para que se alguém que tem essa visão feminista, evangélica, esteja ouvindo isso, e que não é convertido ainda, possa se converter ao nome de Jesus como Senhor e Salvador, porque essa é a nossa verdadeira libertação da opressão do pecado. Ao Teu nome seja toda a glória. Amém.